Fala, galerinha, continuando aqui, agora na parte mais importante da aula, tá? Então prestem muita atenção, porque isso cai em todas as provas mesmo. E eu não estou falando isso como uma figura de linguagem, não. Um exagero, uma hipérbole, lembram? Não estou falando, não. Eu estou falando a realidade. Cai sempre. Sempre cai uma questãozinha de acentuação. Umas mais ousadas, outras mais simples, mas sempre está lá. Vai estar também na sua prova. Então vejam, essa é uma matéria que a gente vai aprender, né, quais palavras devem ser acentuadas e por quê. Há uma série de regrinhas para isso. Entretanto, há um macete, há um caminho mais fácil para que você saiba dizer se uma palavra deve ou não ser acentuada, ou explicar, né, por que, que uma palavra é acentuada. Tem um caminho mais fácil, mas eu preciso que você me acompanhe exatamente no que eu vou falar. Vocês têm que pensar exatamente como eu vou propor. Senão, acreditem, vai ficar muito difícil. Então, vocês vão começar assim, ó. Todo monossílabo tônico terminado em A, E, O, ou de tom aberto, né, el, oi, ei, seguidos ou não de S, o A seguido de S, o E seguido de S, o O seguido de S, ou esse el, oi, ei seguido de S, serão acentuados. Então, decorem essas terminações. A, E, O, el, oi, ei. A, E, O, el, oi, ei. Mais uma. A, E, O, el, oi, ei. Decore, seguidos ou não de S. Sempre que vocês tiverem um monossílabo tônico, tem que ser tônico, terminado em A, E, O, el, oi, ei, eles devem ser acentuados. Exemplos: céu. Céu é um monossílabo tônico, uma palavrinha, uma sílaba só, tônico, porque ele é tônico, terminado em el. Nós, monossílabo tônico, terminado em O, seguido de S. Pé, monossílabo tônico, terminado em E. Pá, monossílabo tônico, terminado em A. Tá bom? Beleza? Tem que ser tônico. Cuidado com isso. Porque senão, eu fui... Não, eu estive, por exemplo, assim, eu estive na padaria. Por que esse na aqui é um monossílabo é um monossílabo terminado em A? Mas por que ele não é acentuado? Porque ele é um monossílabo que átono. Cuidado com isso, tá? Tem que ser tônico e, além disso, terminado em A, E, O, el, oi, ei, seguidos ou não de S. Por exemplo, poderia ser paz. Paz. Acento da mesma forma, monossílabo tônico terminado em A, seguido de S. Tá bom? Beleza? Agora, a próxima regrinha. Então, nós já vimos quando os monossílabos tônicos vão ser acentuados. Agora, Rodrigo, e as oxítonas? Quando eu tenho uma oxítona, quando que eu devo acentuá-la? Vocês vão colocar as mesmas terminações que a gente já tinha decorado, A, E, O, el, oi, ei, e vão acrescentar só essas duas aqui, ó, em, m e ens, ens. Então, as oxítonas serão acentuadas quando terminarem em a, e, o, em, ens. A, e, o, em, ens. A, e, o, em, ens, de tom aberto, el, oi, ei. Então, você já tinha decorado o a, e, o e os ditongos. Agora, só colocou o em e o ens, pô. Exemplos. Exemplos. Vejamos, ó. Para, vovô, cafés, armazéns e cowboy, ó. Para. A sílaba forte está aqui. Vovô está aqui, café está aqui, armazém está aqui, cowboy está aqui. Beleza, são oxítonas, professor. Para é uma oxítona terminada em A. Vovô, oxítona terminada em O. Cafés, oxítona terminada em S, seguida de S. Armazéns, oxítona terminada em ens. Cowboy, oxítona terminada em oi. Tá?
Então, as oxítonas serão acentuadas quando estiverem essas terminações aqui. Decorem. A, E, O, em, ens, ditongo aberto, oi, ei, oi. Tá? Fechem os olhos e fiquem tentando falar isso. É assim que se decora, tá bom? Aí nós temos as proparoxítonas. É a mais fácil de todas. Vem comigo aqui, ó. É a mais fácil de todas. Sabe por quê? Por que é molezinha? Porque todas são acentuadas. Repete comigo. Todas proparoxítonas devem ser acentuadas. Mais alto. Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Exemplos, professor? Exemplos. Beleza. Molezinha pra gente, ó. Molezinha pra gente. Matemática, vejam. Matemática. A sílaba forte está no ma. Ó, última seria oxítona, penúltima paroxítona, antepenúltima proparoxítona. Então tem acento no A. Gráfico. Última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona tem acento. Música. Oxítona, paroxítona. Opa, a sílaba forte está aqui, ó. Proparoxítona, tem acento. Essa é muito fácil. Então, vejam, nós aprendemos quando os monossílabos tônicos devem ser acentuados. Nós aprendemos quando as oxítonas devem ser acentuadas. E as proparoxítonas, não por nada, eu deixei a paroxítona, quando nós devemos acentuar a paroxítona, por último. Porque são muitas regras, mas é o que eu falei. Se você está seguindo o meu macetinho, decorando aquelas terminações A, E, O, em, ens, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque vocês vão seguir a seguinte lógica, ó. A princípio, vocês vão acentuar todas as paroxítonas, todas elas. Mas vocês vão tirar, você está vendo que eu botei um menos? Aqui é menos, ó. É menos, é tirar. Ou seja, vocês vão acentuar as paroxítonas todas, menos as que terminarem em A, em E, em O, em EN, em ENS, ditongo aberto, EL, OI, EI, seguido ou não de S. Olha como é que é fácil isso, porque você já tem decorado essas terminações. Então, a princípio, eu penso, todas também são acentuadas, menos as que terminarem em A, E, O, EN, ditongo aberto, EL, EI, OI, que eu já decorei. Sendo que não é só isso. Depois que você fizer isso, você também tem que acrescentar as paroxítonas que vão terminar em ditongos ou terminadas em ão-ãos. Ditongos orais ou terminadas em ão-ãos. Então, é assim que você vai decorar. Paroxítona, todas, professor, menos as que terminam em A, E, O, em, ens, ditongo aberto, EL, EI, OI, seguidos ou não de S, que são as regrinhas da oxítona, beleza? E, além disso, eu também devo acrescentar, esse mais é o acrescentar, as que terminam em ditongo e as que terminam em ão e ãos. Vejamos os exemplos. Ó, prótons. Prótons é uma paroxítona que não termina em A, nem E, nem O, nem EN, nem ENS. É acentuado. Tórax, a mesma coisa. Ó, paróquia. Paróquia, a sílaba forte está aqui. Está terminando em quê? Ó? Paróquia. Está terminando em ditongo. Aqui eu tenho um ditongo. Ó. Ditongo oral, né? Paróquia. Paróquia. Vejam que eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. É por isso que eu acentuo. Órfão. Órfão. Sílaba forte está aqui. Órfão. Órfão. Está no or. Terminado em ão, ó. Tem acento. Então, repetindo, todas, tira terminadas em A, E, O, em, ens, ditongo aberto, EL, EI, OI, e acrescenta as que terminam em ditongo ou em ão e ãos. Ditongos orais ou em ão e ãos. Tá bom? Você vai fazer isso com todas as outras palavras e você vai perceber o porquê que é acentuado. Atenção máxima, que essa palavra aqui cai demais. Vejam aqui,
A palavra hífen, ela tem acento, mas a palavra hífens não tem acento. Olha como é que esse exemplo é muito bacana, ó. Hífen, hífen. Por que ela tem acento? Ela é uma paroxítona, da mesma forma que hífens. A sílaba forte está aqui, ó, no HI. Beleza, professor. Mas por que a de cima tem acento e a de baixo não? Galera, aqui a de cima está terminando em "em". O que eu falei? Todas são acentuadas, menos as que terminam em A, E, O, em com M e ens. Ele está terminando em EN, então o acento acontece normalmente. Já quando eu boto para o plural, está terminando em ENS. E olha essa terminação aqui. Todas menos as terminadas em A, E, O, em ens. Então, eu não levo acento. Atenção com isso, tá, pessoal? Muita atenção com isso. Agora sim, você não vai, na hora da prova, falar que ela é acentuada porque, tá no meu material que todas devem ser acentuadas menos não, né, galera? Depois que você perceber que é acentuado, você vai dizer, ó, por exemplo, essa palavra aqui, ó, vírus. É uma paroxítona, a sílaba forte está aqui, não termina em A, nem E, nem O, nem em, nem ens, nem de ditongo aberto, então ela é acentuada. Mas na hora de justificar a acentuação, você vai falar assim, ó, é uma paroxítona terminada em US, em US. Toda paroxítona terminada em US é acentuada. Entendeu? Então, para justificar, você diz o que está escrito. Mas para saber se é acentuado ou não, que é o que mais cai em prova, vocês vão usar o meu macete. Fechado? Então, aprendemos os monossílabos tônicos, as oxítonas, as paroxítonas e as paroxítonas. Tá bom? Continuando o nosso estudo de acentuação. Cuidado! Prefixos, hiper, o que são prefixos? Nós vamos estudar isso. São partezinhas da palavra que vem antes. Hiper atrasado, super lindo, mini atlântico, assim, coisas que vêm antes, tá bom? Essas palavrinhas não são acentuadas, tá? Cuidado, como eu já falei, com a palavra hífen, que no singular tem acento e que no plural não tem acento, tá bom? Agora eu vou falar um terceiro ponto, que geralmente cai em provas um pouquinho mais difíceis, mas como já foi muito cobrado em prova, hoje em dia as provas até um pouco mais fáceis também estão cobrando, que é o que a gente chama de proparoxítona eventual. O que é isso, professor? Vejam a palavra paróquia. Paróquia, ó. A palavra paróquia, ela é dividida silabicamente assim, ó, paróquia, a princípio, né? Ela é uma paroxítona, por quê? Porque a sílaba forte é a penúltima. Beleza, professor. E você disse lá que todas as paroxítonas devem ser acentuadas. A não ser que ela termine em A, E, O, em, ens, ou ditongos abertos, né? Oi, ei, oi. Também eu devo acrescentar as que terminam em ditongo, ião, iãos. Opa, paróquia está terminando em ditongo oral aqui, ó. Isso aqui é um ditongo oral, né? Beleza? É um ditongo oral, professor. Por isso que ela é acentuada, beleza. Sempre que vocês tiverem uma palavra paroxítona terminando em ditongo oral crescente, que esse é o caso aqui é crescente, né? Por quê? Porque aqui a palavra fraquinha é vogal, a semivogal, que é a prima fraca, e vogal é o forte, vai de fraco para o forte, paróquia, ditongo oral crescente. Sempre que vocês tiverem isso, paróquia, essa coisa crescente, uma paroxítona terminada em ditongo crescente, você também pode dizer que essa palavra poderia ser dividida assim, ó. Que é o que a gente chama de proparoxítona. É por isso que você pode pegar essa palavra e falar que ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo ou uma proparoxítona,
que é o que a gente chama de proparoxítono eventual. Tá? Eu tive uma professora maravilhosa, que é a melhor professora do mundo, senhores, de português. Tá? Aqui nós estamos focados nos concursos e tal. Mas quando você quiser aprender português para realmente assim ser um cara sinistro, uma menina sinistra em português muito, muito boa, procurem a professora Miriam da Mata. Ela dá aula aqui no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, na Estrada Intendente Magalhães. Eu tenho uma admiração por ela que vocês nem imaginam. E sempre quando eu posso, eu falo dela, porque ela não só me ajudou a aprender português quando eu era garotinho, como também me fez entender o que é estudar para concurso. Ela é sensacional. Tá bom? Beleza? Seguindo, galerinha, esse próximo, atenção, que eu coloquei, eu quero que vocês fiquem ligados. Por quê? Porque a regra é um pouquinho difícil. Ela é um pouquinho difícil. Então, eu prefiro que vocês decorem que essas três palavras aqui, ó, boia, ideia e colmeia, elas não são acentuadas. E a palavra Meyer é acentuada. Mas cuidado, tá? Como é que vocês vão pensar? Como é que é a regra, professor? Sempre que vocês tiverem uma paroxítona, tá? E essa paroxítona for uma sílaba que contém um ditongo aberto, tá? Você não deve acentuar. Ó, boy, A é uma paroxítona terminada em A, mas aqui, ó, boy, não tem acento. I, dei, ó, I, dei, A, ideia. Ó, eu tenho uma paroxítona aqui, mas tá vendo? Tem um ditongo aberto aqui. Ei, não tem acento. E essa palavra já foi muito cobrada em prova. Essas três aqui. Sobretudo a palavra ideia, porque antigamente tinha acento. Ideia tinha acento aqui, ó. Hoje em dia não tem mais, com novo acordo ortográfico. Tá bom? Por causa dessa atenção aqui, tá? Agora vamos aprender quando os hiatos devem ser acentuados. Os hiatos devem ser acentuados quando eles terminam em I ou U. Terminam o hiato que eu estou falando, né? Como o hiato é a união de vogal com vogal em sílabas diferentes, quando essa segunda vogal desse hiato for o I ou for o U, e esse hiato for tônico, mesmo que tenha o S depois, no plural, ou no plural eu, hein? Então, quando eu tiver um I ou um U como segunda vogal tônica desse hiato, mesmo que tenha um Szinho depois, eu devo acentuar. Exemplos. Saúde, Janaína, saída, baú e baús. Ó, sa-u-d. Veja que aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho uma vogal. Então, isso aqui é um hiato. A segunda vogal desse hiato é o U. Então, é a segunda vogal, ela é tônica e é o U. O I ou o U, quando forem a segunda vogal de um hiato e eles forem tônicos, eu devo acentuar. Por isso que é saúde, ó, Janaína, vogal, vogal, hiato. O I é tônico, é a segunda vogal, acento. Saída, a mesma coisa. Baú, a mesma coisa. E aqui, ó, baús, vogal, vogal, eu tenho hiato. O U está ocupando a segunda vogal desse hiato, é tônico e está seguido de S. Não tem problema, tem acento no U. Então, atenção, cuidado para não confundir com a regra, por exemplo, você está lá vendo baú. Você não tem que pensar na regra da oxítona, você tem que pensar na regra do hiato, porque aqui eu tenho um hiato, cuidado com isso. Ela é oxítona? É, professor. É a última sílaba que é tônica. Mas essa regrinha do hiato você tem que observar primeiro. Se for um hiato, o I ou o U como a segunda vogal tônica do hiato, você vai justificar a acentuação por causa do hiato, não por causa de ser uma oxítona. Fique atentos com isso, tá?
Ou paroxítona, saúde. Agora é uma paroxítona. Não. Você vai pensar na regra do hiato. Fechou? Atenção. Vocês não vão acentuar se vier o NH na sílaba seguinte. Rainha. Vejam que o I é a segunda vogal tônica do hiato, é tônico, mas como depois na sílaba seguinte tem o NH, não tem acento. Vocês também não vão acentuar quando for letrinhas repetidas, tá? Ó, ita, não tem acento. Saara nem precisa falar, porque não é o I nem o U, né? Beleza? E a terceira atenção que eu quero que vocês tenham, e aqui é aquela outro exemplo que eu falei para vocês, que a regra teórica é muito difícil. É preferível que vocês decorem primeiro que essas palavras aqui, feiura, bocaiúva, baiuca, não tem acento, tá? Não tem acento. Mas como é que é a regra difícil, professor? É o seguinte, ó. Se eu tiver um hiato, vamos pegar feiura. Vou separar silabicamente, tá? Ra. Olha só o que está acontecendo. Vogal, semivogal e vogal. Aqui, galera, eu estou separando uma semivogal com uma vogal. Tá? Fiquem atentos com isso. Ó, vamos pegar esse aqui, ó. Bocaiúva. Ou seja, eu tenho um ditongo decrescente, ó. Eu tenho aqui um ditongo, porque eu tenho um vogal e semivogal. E aqui eu tenho uma vogal. Então, esse U não está formando hiato aqui. Tá? Porque hiato é a separação de vogal com vogal. E aqui eu estou separando uma semivogal com vogal. É por isso que a gente fala que quando for uma paroxítona, né, e tiver feiura, ou seja, um ditongo depois uma vogal em outra sílaba, eu não acentuo, tá bom? Eu não acentuo. Atenção com isso. E não são mais acentuados os verbos que duplicam vogais quando eu estou conjugando, né? E por que eu trago isso aqui como um ponto de atenção? Porque caiu muito em prova antigamente. Caiu muito em prova isso aqui. Tá? Porque os verbos crer, dar, ler, ver, abençoar, perdoar, tinham acento. Hoje em dia não tem mais. Então, eles creem, eles leem, eu abençoo, eu perdoo, eu vou, sem acento. Não tem mais acento. Tá? E, galera, para finalizar o nosso estudo de acentuação, nós aprendemos quando as oxítonas são acentuadas, quando as paroxítonas, quando as proparoxítonas, quando os monossílabos tônicos, quando os hiatos, algumas atenções, né? Falta agora o que eu chamo de diferentão. O que é um diferentão? Existem algumas palavras no nosso idioma português, né, que são as mesmas palavras, com entonações diferentes, né, ou com contextos diferentes. E a gente precisa separar, porque se estiver escrito igual, pode complicar. Então, os grandes da língua portuguesa inventaram o que eles chamaram de acento diferencial. O que é o acento diferencial? É um acento para diferenciar. Ou seja, ele é usado para diferenciar palavras, mas que são classes diferentes. A gente já vai aprender o que é isso, mas que hora ele é uma coisa, hora é outra, mas é a mesma palavra, então eu acentuo para separar. Vejamos essas palavrinhas e percebam que, nesses casos, vocês não vão justificar a acentuação por conta das regras que a gente aprendeu até agora. Vocês vão simplesmente falar que o acento é diferencial, que o acento está lá para separar classes distintas de palavras. Vejam aqui, ó, o verbo pôr, com acento, e o por preposição. Eu posso falar assim, ó, ele vai pôr a caneta no estojo. Se ele vai pôr, é um verbo, é uma ação, então tem acento. Mas se me perguntarem, onde é que fica o supermercado? É só você seguir por ali. Veja que esse por não é mais uma ação, é uma preposição qualquer. Então, não tem acento. Então, como é que a gente justifica esse acento aqui, professor? A gente justifica esse acento
por um acento diferencial, por diferenciar verbo e preposição, tá? Beleza? Ó, o verbo pôde também, ó, poder. Ele pôde no passado, mas ele pode no presente. Esse pôde tem acento. Olha esse vir e ter. Isso aqui cai muito em prova. No singular, eu falo assim, ó, ele vem hoje estudar comigo. Ou ele tem uma Land Rover linda. Mas se eu falasse eles vêm estudar comigo, eu tenho que colocar um acentozinho aqui em cima, tá? Circunflexo é o acento de chapeuzinho. E se eu falar que eles têm carros maravilhosos, eu tenho que botar o acentozinho. Então, cuidado com isso. Cai por demais. Cai muito, pô. Presta atenção, tá? Agora, perceba um detalhezinho. O vir e o ter, vocês vão seguir essa regra. No singular não tem acento e no plural tem acento circunflexo, que é o chapeuzinho. Mas se eu pegar outros verbos que são derivados do verbo vir e do verbo ter, se eu pegar outros verbos que são derivados do verbo vir e do verbo ter, vocês vão seguir a seguinte regra, ó, reter, advir, conter. Veja que são derivados do vir e do ter, tá? Quando isso ocorre, vocês vão seguir a seguinte regra. No singular, ó, ele retém. Vocês vão usar o acento agudo, ó. E no plural, vocês vão usar eles retém. Vocês vão usar o chapeuzinho. Vocês vão usar o chapeuzinho, o acento circunflexo. Então, o tracinho a gente chama de acento agudo. E o chapeuzinho, acento circunflexo. Então, no singular agora tem acento agudo. E no plural tem acento circunflexo. O mesmo com advir, contei todos os outros derivados de vir e de ter. Tá bom? Não há mais acento nas palavras pelo, pera e para do verbo parar. Antigamente tinha. Provavelmente você que está me assistindo escrevia pelo com acento assim, né? Pera assim e para assim. Caiu com o acordo ortográfico. Não existe mais acento em pelo, pera e para. Tá? E tem assim, galera, agora eu vou trazer de onda para vocês, mas tem algumas palavras que permitem você escrever de duas formas. Quando você tem a forma do bolo, você pode escrever assim ou assim, com acento circunflexo. Gêmeos, isso aqui quase ninguém sabe. Você pode escrever assim ou gêmeo, né? Tipo com acento agudo. E tem outras, mas é bom saber dessas aqui de onda. Se cair outras, ninguém vai saber, inclusive você. Aí todo mundo erra, não vai ser o que vai fazer você passar ou não, tá? Agora, galera, eu vou falar sobre uma paradinha que, se você tem mais de, sei lá, de 30 anos, que está me assistindo, você com certeza escreveu palavras com esse símbolozinho, mas que não existe mais desde o último acordo ortográfico. E o que, que é? O trema. Não existe mais, tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo a música que eu estou ouvindo, que eu botei aqui, que é a musicazinha daquele meme dos maluquinhos carregando o o caixão, tá? Trema não existe mais. O trema, galera, era 3 pontinhos que a gente botava assim, né? Pontinhos em cima do I, do U, né? Mas não existe mais, tá? O trema morreu. Não existe mais, tá? Então, esse é o estudo de acentuação gráfica. Agora, vamos para o estudo de ortografia. E, galera, você está fazendo esse curso comigo para passar em prova. Eu duvido muito que você esperava que eu ficasse aqui agora com 35 mil slides ensinando para vocês as regras de quando eu uso S, quando eu uso dois S's, quando eu uso cedilha, quando eu uso Z. Isso é importante? É legal, maneiro. Mas, honestamente, pela minha experiência de prova, e é isso que eu estou dividindo com vocês, não é muito útil você gastar a sua memória com isso.
O que é útil? Você conhecer as palavras. O legal é que você conheça as palavras. Que você conhecendo, se cair essa palavra na prova, você sabe como escreve. Então, o que eu julgo interessante? Eu trouxe um quadrinho agora de palavras que são difíceis, que a gente tem dúvida quando a gente vai escrever. E qual que é o seu trabalho? Imprimir, ficar lendo, colar na parede, e toda vez que você parar, bota na parede do banheiro. Sempre que você entrar no banheiro, você vai ler ali algumas palavras. Tá, mas eu vou trazer alguns pontos de atenção, ó, que a gente escreve errado. Viajar, de verbo, é J. Mas se você fez uma viagem legal, é com G. Gorjeta é com J. Ferrugem é com G. Ojeriza, asco, nojo, é com O. Não tem H e é com Z. Mecha de cabelo é com CH. Imprescindível tem o SC, ó. Discípulo da mesma forma. Mexer é com X, não é com CH. Paçoca é com cedilha. Então, dá uma olhada em todas essas palavras aqui, ó. Essa palavra é boa, subsídio é muito bom, obsceno também, tá? Ó, idiosincrasia, muito bom, adolescência, nem se fala. Esvoaçar é muito bom. Bege, vagem, ascensão. A palavra exceção, nossa, como vocês escrevem isso errado. Enxoval, paralisado, é com S, não é com Z. Enxoval de criança é com X, não é com CH. Então, miçanga, ó, tu vai vender miçanga se não passar no concurso, é com cedilha. Então, deem uma olhada aqui em todas essas palavrinhas e decorem, tá bom? Fechado? Esse é o bizu. E sempre que vocês virem uma palavra diferente, se você imprimiu isso, você vai lá e acrescenta, para você ir ampliando a sua memória de palavras difíceis. Se cair uma palavra que ninguém sabe, não vai ser essa que vai fazer você passar ou não passar na prova, tá? Agora, nós vamos aprender o uso do hífen, tá? E, galera, olha só, da mesma forma que eu falei para vocês que decorar as regras de ortografia não era muito válido, é a mesma coisa do hífen, tá? É uma probabilidade pequeniníssima de cair, e quando cai, cai as regras principais. Então, eu trouxe aqui duas regras principais para, se cair, você ter alguma ferramenta aí para atacar na sua prova. Lembra que você está estudando para concurso, você está estudando com eficiência, estudando para ver o que cai mais e acertar. Então, você está fazendo o curso no lugar correto. Tá? Então, vejamos aqui. Primeiro bizu, primeira regrinha do hífen. Letras iguais, separe com o hífen. Letras diferentes, junte. Aqui vale aquela máxima, os opostos se atraem. Ó, micro-ondas, tem um aqui, separo. Auto-observação, ó aqui, separo. Neoliberalismo, tem o O e o L, diferentes eu uno. Extraoficial, tem o A, tem o O, diferentes eu uno. Primeira regra, muito fácil. Segunda regrinha, quando eu tenho a palavra H, você sempre vai usar hífen. Pré-história, com hífen. Anti-higiênico, com hífen. Super-homem, com hífen. Só cuidado com essa palavrinha aqui, que é a exceção, que é a palavra subhumano, né? Subhumano. Então, você não bota hífen, você coloca tudo junto e o Hzinho morre nessa palavra. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos aprender expressões que faz parte desse estudo de ortografia, tá? Que a gente escreve errado o tempo inteiro. Sobretudo a gente, às vezes, você, né? Quando se tem, eu falo a gente para incluir vocês, né? Que às vezes trabalham na correria, né? Não tem tempo para poder chegar e ficar escrevendo muito. Então, a gente acaba que escreve errado. Tá? Então, eu vou trazer várias expressões que chovem em provas. Cai muito. Cai pra cacete. E vocês têm que saber. Tá bom? Tem que saber. Vamos começar e simbora. Ó, lembre-se que na próxima aula vai ser uma aula só de questões
e a gente vai treinar isso tudo, tá bom? Ó, o a, preposição com a do verbo haver. Regrinha, sempre que eu indicar tempo passado ou distância percorrida, eu vou usar o a do verbo haver. E sempre que eu for indicar futuro ou uma distância que eu vou percorrer no futuro, eu indico o azinho sem o h. Ó, não estudo para EPICAR há 2 dias, passado. Então, não é o a, é o a do verbo haver. Vou estudar para EPICAR daqui a 2 anos, futuro. É o azinho sem o h, ou seja, não é o h com h. Não é o h com h, não é o a com h. É o azinho puro e simples. Tá? Isso aqui cai demais, porque as bancas sabem que o povo não sabe escrever isso direito, tá? E eu falo com todo respeito. Próximo. Mal com L e mal com U. Bizu. Bizu. Sempre que vocês conseguirem substituir o mal por o bem na frase, você vai usar o mal com L. E se você conseguir substituir o mal por bom, você vai usar o mal com U. Olha o exemplo. Ele prefere o CN, pois é mal orientado. Digamos que eu estivesse na dúvida aqui. Eu boto mal com U ou mal com L? Tenta botar o bom. Ele prefere o CN, que é Colégio Naval, tá? Pois é bom orientado. Desceu quadrado pra caramba, né? Não existe isso. Mas vamos tentar o bem? Ele prefere o Colégio Naval, pois é bem orientado. Se eu conseguir botar o bem, é porque é mal com L. Agora vejam esse exemplo aqui de baixo. O Wellington Santos é um mau jogador de futebol. Se eu tentar botar o bem, o Wellington Santos é um bem jogador. Digamos que eu não sabia, tá? É um bem jogador de futebol? Fica feio. Mas vamos tentar o bom? O Wellington Santos é um bom jogador de futebol. Bom. Se é bom, é bom. Fez sentido. Se é bom, é mal com U. Então, se eu consigo botar o bem, é mal com L. Se eu consigo botar o bom, é mal com U. Tá? E com essa exceçãozinha aqui, tá, galera? Existe essa expressão de morrer de mal súbito. É mal com L, tá bom? Indicando doença. Decorem isso. Tá bom? Mais com I e o mais sem I. O mais com I dá ideia contrária. Vou escrever aqui, ó, ideia contrária. Como nós não aprendemos ainda conjunção, essas coisas, não tem problema. Ideia contrária, ó. João estudou pouco, mas foi aprovado na prova. Mas foi aprovado na EPICAR. Então, ó, se ele estudou pouco, o certo seria ele não ser aprovado. Mas qual foi a ideia aqui? Ele trouxe uma ideia contrária. Na verdade, ele foi aprovado. Então, é o mais sem o i. Por exemplo, eu até queria ir para a festa, mas estou muito cansado. Mais sem i, porque estou dando uma ideia contrária. Mas eu posso botar o mais também com o i. Quando? Quando eu tiver a ideia de intensificar algo. Vejam aqui, o Hélito é o mais preparado piloto da FAB. Ele é o que é mais preparado mesmo. Dentre todas as pessoas, ele que tem maior preparação. Então, eu uso mais. Eu poderia falar assim, ó, eu quero mais hambúrgueres. Eu quero mais hambúrguer, estou intensificando. Tá bom? Cuidado com isso. Beleza? Agora esse aqui, que vocês passam calor danado, e as provas sabem disso e sempre cobram. Sempre só cobram. Sempre. Olha como é que a gente vai aprender a usar os porquês. Tem o porquê junto, sem acento, porquê junto com acento, porquê separado sem acento e porquê separado com acento. O porquê junto sem acento tem ideia de pois ou de para quê, tá bom? Ou seja, quando você vai explicar algo, ó, não passei na EPICAR porque eu não estudei, eu estou explicando, né, algo, eu estou dando uma ideia de causa para algo, tá? Então, porquê junto sem acento. O porquê junto com acento
é quando a gente transforma esse porquê numa coisa. Ó, não sei o porquê de não conseguir ter foco nos estudos para EPICAR. Vejam que é como se eu tivesse o meu porquê. Você tem o teu porquê. Cada um tem os seus porquês. A gente diz que é quando ele funciona como substantivo, tá? Mas como a gente não aprendeu isso ainda, entenda só que eu não tenho o meu porquê. Um porquê, dois porquês. Quando entra o porquê dessa forma, vocês vão colocar ele junto com acento. Geralmente vem com artigo ou com, para quem já estudou isso, um pronome demonstrativo, um pronome possessivo, tá bom? É como se fosse algo, não sei isso, não sei o porquê, tá bom? Porquê separado, tanto com sem acento quanto com acento, vocês vão usar a seguinte regra. É quando você consegue colocar a palavra motivo do lado. Então, sempre que você conseguir colocar a palavra motivo depois do porquê, você vai usar o porquê separado. Tá? Você vai conseguir, se você conseguir botar a palavra motivo depois, você vai usar o porquê separado. Se tiver no final da frase, você vai colocar com acento. Se tiver em qualquer outra posição, sem acento. Olha aqui. Por que ela desistiu de estudar? Vamos tentar botar um motivo? Por que motivo ela desistiu de estudar? Opa, professor, deu sentido. Então é separado. Tá no final? Não. Então é separado sem acento. Agora veja isso aqui. Você não foi à festa de formatura. Por que motivo? Deu sentido? Deu. Então é separado. Tá no final? Tem acento. Tá? Olha esse outro exemplo aqui, mais capcioso. Não foi treinar hoje, Neymar. Neymar não foi treinar hoje. Na coletiva de imprensa, ele explicou por quê. Na coletiva de imprensa, ele explicou por que motivo. Fez sentido. Tá no final, acento. Eu quero saber por que ela desistiu de estudar. Eu quero saber por que motivo ela desistiu de estudar. Fez sentido botar um motivo, é separado. Não está no final, sem acento. Tá? O único detalhezinho é essa expressão aqui que eu quero que vocês decorem, mais para frente vocês vão entender. Eu posso falar assim, ó, esse é o curso pelo qual estudei. Quando eu tenho isso, eu posso substituir o pelo qual por porque estudei. Porque estudei. Então, eu estudei pelo curso, tá? Então, só decorem que não tem acento essa combinação. Quando eu consigo transformar o porquê por pelo qual ou pela qual. Não tem acento, tá? Então, essas são as regras dos porquês. Decorem da forma que eu estou falando que vai dar certo, tá? Seção, seção e seção, né? Essa seção tem dois S's, essa tem cedilha e essa começa com C. Como é que eu diferencio? Seção com dois S's é reunião, evento, é sessão de filme. Seção com cedilha é parte ou setor de algo. A seção de alunos fica no pátio. A seção de carnes, a seção de verduras, isso tudo é com cedilha, com S e cedilha. E seção com C e depois dois S é você ceder algo. O aviador fez a cessão dos seus direitos aos repórteres para filmarem seu voo. Tá bom? Ao encontro de e de encontro a. Se eu vou ao encontro de, eu vou a favor de alguém. E se eu vou de encontro a, eu vou contra alguém. Ó, Rodrigo foi ao encontro do que pensava Santos para criar o curso, né? Santos e Rodrigo são sócios, eu e Santos, tá? É diferente disso, ó. Rodrigo foi de encontro ao Santos sobre ele odiar futebol. Eu, Rodrigo, me amarro em futebol. Santos odeia. Então, eu fui de encontro. Eu fui o quê? Contra ele. E aqui eu fui o quê? A favor dele.
Então, ao encontro D, concorda. D encontro A, discorda. Tá? Outro, acerca junto, acerca separado e acerca separado com o verbo haver. Acerca tudo junto é a mesma coisa que sobre. Ó, hoje vamos conversar acerca dos pilotos de caça da FAB. Sobre os pilotos de caças da FAB. Junto, juntinho, acerca. Acerca separado indica uma distância aproximada. Ó. Estamos a cerca de 2 km de Barbacena. Estamos aproximadamente, né, a 2 km de Barbacena. Então, uso o a e depois o cerca, sem acento, sem nada. E eu posso ter acerca de indicando um tempo passado. Ó. Ele estuda há cerca de 2 anos. Faz 2 anos que ele estuda. E tem mais um caso, digamos que você mora numa fazenda. Aí você chega e fala, a cerca quebrou dos cavalos lá. Aí aqui é a cerca, né? De cerca mesmo, né? Que protege os animais. Tá bom? Beleza? Seguindo com expressões maldosas. A par e ao par. Essa aqui quase não cai, tá? O que vocês têm que saber? Na maioria, 99% dos casos, é a par. O que significa a par? Está ciente de alguma coisa, ó. O aluno estava a par de suas obrigações de estudo para passar na prova. Ele sabia. Ele conhecia. Ele estava ciente daquilo. Existe a expressão ao par, mas ela só existe quando eu estou falando de dinheiro, tá? Em comparação de moedas, mais especificamente, tá bom? Para visitar a Europa, esperarei o dólar estar ao par do ouro. Similar, né? Tá? Está com o mesmo valor de moeda, tá? Seguindo, tá acabando, fica comigo. Tão pouco e tão pouco. Tão pouco, tudo junto, tem ideia de também não. Ó, não gosto de Botafogo, tampouco de Vasco. Também não gosto de Vasco. Quando eu faço isso, tampouco junto. Mas quando eu quero indicar, dar uma ideia de intensidade, eu uso separado. Eu sei, ó, tão pouco, que é a mesma coisa de muito pouco. Quando eu indico isso, dando ideia de intensidade, eu uso separado. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Tá acabando, vem comigo, esse é muito legal. Ao invés de, em vez de. Ao invés de, dessa forma que está escrito aqui, eu vou usar com antônimos, ou seja, com uma palavra com significado oposto da outra. Ó, na luta, o Homem-Aranha estava fraco ao invés de forte. Veja que fraco e forte são antônimos. Beleza? O balão subiu ao invés de descer. Subir, descer, antônimos. Então, eu uso a expressão ao invés de. Beleza? Tranquilo? E em vez de? Em vez de significa no lugar de. No lugar de. Ou seja, aqui eu não estou trabalhando mais com antônimos, é apenas ideias diferentes. Olha só, em vez de armas, o soldado usou os dentes para deter o inimigo. Então, em vez de dar um tiro no inimigo com uma arma, eu mordi o camarada e o matei com os meus dentes. Então, eu substituí arma por dentes. Armas e dentes não são antônimos. Ou seja, no lugar de armas, o soldado usou os dentes. Então, eu uso dessa forma em vez de. Opa, só falta essa para a gente finalizar. A fim junto e a fim separado. A fim junto
indica afinidade ou semelhança. Eu e Santos, que é meu sócio, temos ideias afins. Temos ideias o quê? Semelhantes. Né? Você pode falar que você e sua esposa, você e sua mãe, seu pai, têm ideias afins. Caminham para a mesma direção. E afim, separado, significa finalidade. Você tem um objetivo, propósito. Ó. Nossos alunos estudam a fim de passar com a finalidade de passar. Você pode falar assim também, ó. Eu estou afim daquela garota. Afim, se você é uma dama, afim daquele rapaz. Né? Afim. Tem a finalidade daquilo. Tá bom? Beleza? Então, senhores e senhoras, nós finalizamos a aulinha de hoje, tá? Então, a próxima aula é questão de fixação e depois da sua banca do seu concurso. Vamos direto ao ponto, vamos ser eficazes, eficientes, porque para passar em concurso você tem que estudar certo, com o material certo, da forma correta. E é para isso que a gente está aqui. Tá? Beijo no coração, tamo junto, até a próxima aula.